Vamos fazer mais uma oração? Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e podemos estar aqui na Tua casa de oração. Louvamos, alegramos nosso coração. O Senhor já falou conosco através dos louvores. Ó Pai querido, perdoa os nossos pecados, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os irmãos aqui que vieram, porque viemos aqui não somente para a gente fazer um encontro social, não somente para a gente se ver, não somente para sair de casa, mas a gente viemos aqui porque a nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma suspira por Deus, e a nossa vida só pode ser preenchida realmente com a Tua presença, ó Pai. Nem a bebida, nem a dança, nem o sexo, nem as farras desse mundo pode preencher o nosso vazio. Somente o Senhor pode realmente trazer a paz e a felicidade para a nossa vida. Então, Pai querido, perdoa os nossos pecados. Agora vamos abrir a Tua palavra, que o Teu bom e santo Espírito continue conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a Sara acabou de cantar, cremos nas Tuas promessas, aleluia. Na palavra de Deus existe cerca de 2.500 passagens que falam sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus é a bendita esperança para todo cristão. Recentemente a Preta Gil, ela morreu, uma pessoa muito famosa aí, uma cantora muito famosa. Quantos ficaram sabendo aí da morte da Preta Gil? Pois é, você vê que ela estava com câncer, tinha muito dinheiro, mas infelizmente não esperava que o câncer chegasse na sua vida ao ponto dela realmente morrer e não conseguir pagar. Pagou vários tratamentos ali, mas nada do dinheiro dela conseguiu realmente fazer com que tivesse um medicamento ou algum médico fizesse com que realmente ela ficasse curada. Então você veja que a morte, ela não avisa a ninguém. E a morte, ela pega pobre, pega rico, quem tem curso superior, quem não tem curso superior. A morte, ela não manda um WhatsApp, a morte, ela não manda um e-mail, a morte não manda um Twitter, a morte não avisa. Então, por isso que devemos estar preparados a todo momento, a todo instante, porque quando a morte chegar, ou a gente morre salvo, ou morre perdido. Então, nessa noite, queremos meditar um pouco da palavra de Deus, falar sobre a vida cristã, a importância realmente da vida cristã. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: qual é a diferença de ser um crente e ser um cristão? Tem diferença sim ou não? Sim. Qual é a diferença, Jadson? A diferença é que o crente apenas acredita em Deus e o cristão é seguidor e imitador dele. Muito bem. Então o Jadson falou muito bem ali. Então, ser um cristão é você procurar imitar Jesus. E ser um crente é só simplesmente você crer em Deus, você já é um crente já. Então o cristão, ele tem que ser mais do que um crente. O cristão é mais do que um crente. O cristão é uma pessoa que procura seguir os passos de Jesus. Então veja, por isso que como a morte não avisa, quando ela vem, ela não manda, a morte não manda um WhatsApp, não manda um recado para ninguém, não manda uma carta. Devemos estar preparados em todo momento. E para estarmos preparados temos que ser o quê? Um cristão. Porque a Bíblia diz em Tiago 2,10 que o diabo crê em Deus e treme, mas não obedece. Então até o diabo é crente também, viu? Então só ser crente não adianta, porque o diabo também é crente também. Então devemos ser um cristão, né? Então a vida cristã, a vida do cristão em primeiro lugar, é uma vida em santidade. Vamos confirmar isso lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Vou pedir que o Jadson leia bem bonito, fique em pé, abra, procure e leia para nós. Mas deixa eles achar primeiro. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então a vida do cristão é uma vida em santidade. Isso nós podemos confirmar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Isso, os irmãos esperam um pouquinho. Então a vida do cristão é, em primeiro lugar, uma vida santa em todo o seu ser. Então o cristão,
ele deve, para ele ir para o céu, ele tem que ser uma pessoa santa. E muitas pessoas pensam assim, que ser santa é ser sem pecado, né? As pessoas pensam que ser uma pessoa santa é uma pessoa que não comete nenhum erro. Será que as pessoas que pensam assim, está certo ou está errado? Está errado, né? Porque a Bíblia diz que Pedro negou a Jesus, a Bíblia chama de Pedro de uma pessoa santa. A Bíblia diz que Davi, ele foi cúmplice na morte de um homem, né? E ainda se deitou com a morte do homem. A Bíblia chama de Davi do que? Santo. Então, santo não é uma pessoa que nunca erra, ou nunca errou, ou não vai errar. Mas de acordo com a Bíblia, vamos ver o que é uma pessoa santa. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Deixa todos acharem para que o Jadson possa ler, por favor. Então, vamos lá. Porque todos nós queremos ir para o céu. Jesus está às portas. Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. Precisamos ser uma pessoa, o cristão deve ser uma pessoa santa. Então, de acordo com a Bíblia, o que é ser uma pessoa santa, né? Já acabei de explicar para vocês que santo não é aquele que não erra. Mas de acordo com a Bíblia, o que é uma pessoa santa? Pode ler, Jadson, por favor. Bem bonito. É só o 15. É o 15 e 16. Aqui diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Você leu o 15 também? Minha primeira vez. 15 e 16. Está tudo bem. Está ótimo. Vou ler mais uma vez. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, como eu também sou santo. Então a Bíblia diz que nós devemos ser uma pessoa santa, né? Fomos chamados para ser santos. E o que é ser uma pessoa santa? É uma pessoa que não peca? É uma pessoa que não erra? Não. Uma pessoa santa é que ela mesmo que ela mesma ela erra, mas ela pede perdão e procura viver uma vida que é separada para Deus. Então, uma pessoa que procura viver uma vida separada para Deus, essa é uma pessoa santa. Uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que frequenta a igreja, que vive no estilo de vida de leitura da Bíblia, de frequência na igreja. Essa para Deus é uma pessoa santa. Mesmo que ela peque, mas ela pede perdão e continua em oração e lendo a palavra de Deus. Então, uma pessoa assim, diante de Deus, ela é considerada uma pessoa santa. Amém? Amém. Agora, a palavra de Deus pede para a gente não somente ser santo, mas a Bíblia diz que nós devemos, o cristão também, ele é cheio de compaixão e amor. Vamos conferir isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro 3,8. Vamos pedir para o Júnior, por favor, ler para a gente. Capítulo 3, versículo 8. Isso. Diz o seguinte: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Amém? Amém. Então a Bíblia diz que o cristão, ele é uma pessoa santa, mas ele é cheio de compaixão e amor. Vamos ler mais uma vez? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Ou seja, o cristão, ele é uma pessoa que procura ter o mesmo pensamento do outro, ele tem um amor fraternal, ele é um amigo dos outros, ele tem misericórdia dos outros, ele acima de tudo, ele é uma pessoa humilde. Então o cristão, ele tem essas características, né? De acordo com a palavra de Deus. Ok? Muito bem. A Bíblia também diz que o cristão, ele está preparado para dar testemunho de Jesus sempre. O cristão, ele está sempre preparado para dar testemunho de Jesus, não somente com a sua vida, mas o cristão, ele está sempre preparado para, se for preciso, alguém perguntar assim: por que você é assim diferente? O cristão sempre está preparado. Quer ver? Vamos conferir isso. Ou deve estar preparado, ou vai se preparar, né? Vamos aí abrir no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que diz isso, né? Vou pedir para Jennifer ler. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Olha aí.
Amém? Então a Bíblia diz que o cristão, ele santifica Cristo no seu coração através da oração, da comunhão, do jejum. E quando alguém pergunta para ele assim, por que você é uma pessoa diferente? Ele sempre está o quê? Preparado ou deve estar preparado para dar razão da sua fé. Por exemplo, se alguém perguntar para você, Jadson, por que você é um adventista do sétimo dia? Você deve falar o quê? Será que está demorando muito? Se alguém perguntar para você, por que você é um adventista do sétimo dia, você deve falar o quê? Se alguém te perguntar, por que você é adventista do sétimo dia? Porque eu acredito na promessa do Senhor. Muito bem, porque adventista é aquele que crê na volta de Jesus. Amém? Então todo aquele que crê na volta de Jesus é um adventista, né? E se fala assim, por que você é um adventista do sétimo dia? Porque eu sou servo do Senhor. Ou seja, porque guarda o sábado, então é um servo do Senhor, guarda o sétimo dia. Amém? Então todo aquele que crê na volta de Jesus e guarda os 10 mandamentos, especialmente o sábado, é um servo do Senhor, fiel a Deus. Esse então ele está dando testemunho da sua fé. Se alguém perguntar para o Jadson, para qualquer pessoa, então a pessoa, se for um cristão, ela vai estar pronta para responder, como esse meu amiguinho ali acabou de responder. Amém? Então se a pessoa não tem condição de responder, então essa pessoa ainda tem que santificar mais Cristo no seu coração, não é verdade? Então muito bem, então o cristão, ele primeiramente, ele vive uma vida santa, ele é cheio de compaixão, ele está sempre preparado para testemunhar da sua fé. E quarto, o cristão, ele é humilde e manso. Vamos conferir isso em 1 Pedro 5,5. O cristão é manso e humilde. Vamos conferir isso em Pedro 5,5. Vou pedir para o Júnior ler, por favor. 1 Pedro 5,5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Amém. Então o cristão, ele é humilde e manso, ele está submisso aos mais velhos, observar os mais velhos. E então realmente ele não vai ser uma pessoa soberba, né? Então o cristão, ele tem que ser sempre humilde e dar ouvido aos mais velhos, como diz a palavra de Deus. Amém? Amém. E a Bíblia também diz que o cristão, ele é zeloso para santificar-se. Nós podemos conferir isso em 2 Pedro capítulo 3 versículo 14. Então a quarta atitude que o cristão ele é zeloso para santificar-se, de acordo com 2 Pedro 3,14. Vamos conferir? 2 Pedro 3,14. Todos acharam? 2 Pedro 3,14 diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele, em paz, sem mácula e o quê? Irrepreensível. Então, o cristão, ele é zeloso para santificar-se, ele realmente procura ser imaculado, ser realmente irrepreensível, porque ele aguarda a volta de Jesus. Amém? E também a Bíblia diz que o cristão, além dele ser zeloso para santificar-se, a Bíblia diz que ele está se preparando para a revelação da redenção. E nós podemos conferir isso em 1 Pedro capítulo 1 versículo 5. 1 Pedro, voltando aí, 1 Pedro 1,5. Pedro capítulo 1 versículo 5. Diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Então a Bíblia diz que o cristão é guardado por Deus através da sua fé, né?
e está se preparando para a revelação do último dia, que é o quê? Quando Jesus voltar. Essa vai ser a revelação da nossa redenção logo logo. Amém? Amém. E a Bíblia diz também que o cristão ele não se envergonha de Jesus. Jesus diz aqui que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos no céu. Então o cristão ele não tem vergonha de Jesus. O cristão ele não tem vergonha da Bíblia. O cristão, aonde quer que ele esteja, ele é um testemunho que Jesus vive na sua vida. Então a pessoa que tem vergonha de dizer que vai na igreja, a pessoa que tem vergonha de andar com a Bíblia, a pessoa que tem vergonha de pregar a palavra de Deus, essa pessoa ainda não é um cristão. Porque naturalmente um cristão, ele não tem vergonha de Jesus. Ele não tem vergonha de dizer que é um cristão, né? Ele procura realmente ser uma pessoa de fé diferente. E também o cristão, a Bíblia diz que o cristão ele é firme, inabalável na fé. Vamos conferir a última passagem de hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Para a gente terminar. Quem achou, diga amém? Amém. Alguns acharam. A maioria acha, né? Alguns estão esperando mais um pouquinho para que todos possam achar, né? Amém? Então diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, esses passos que nós acabamos de analisar na vida do cristão é uma coisa muito importante. Por quê? Porque somente a pessoa que tem essas características de cristão na sua vida é que vai estar preparado quando Jesus voltar. Recapitulando, a vida do cristão primeiro é o quê? Uma vida santa, uma vida santa. Amém? Primeiro, segundo, o cristão é cheio de compaixão e amor. Terceiro, o cristão está sempre preparado para testemunhar de Jesus. Quarto, o cristão sempre é humilde e manso. Quinto, o cristão é zeloso para santificar-se. Sexto, o cristão está sempre preparado para a revelação da redenção. E sétimo, o cristão sempre é firme e inabalável na sua fé. Quantos que querem, pela graça de Deus, dar esses passos para quando Jesus raiar no céu, ou se você morrer na volta de Jesus, você morrer preparado, ou se Jesus voltar e você estiver vivo, está preparado. Quantos que querem, pela graça e poder de Deus, ter essas características do cristão na sua vida, para não perder a sua salvação, mas ganhar a sua salvação? Amém? Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, que nós possamos realmente termos essas características do verdadeiro cristão na nossa vida. Porque crente, só ser crente, o diabo é crente. Deus quer que a gente não seja só crente, só crê em Deus, como o diabo crê. Mas Deus quer realmente que nós sejamos um cristão de verdade, para a gente se dar bem nessa vida, e para quando Jesus raiar no céu, nós possamos não somente ver Jesus no céu, mas dizer: esse é o Deus a quem esperávamos, e subir com Ele para o reino de eterna felicidade. Amém? Então que Deus abençoe você e a sua família, e vamos cantar um louvor final. Orar, receberei teu poder.
conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Amém. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Amém. Creio em tuas promessas, aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Amém. Creio em tuas promessas, aleluia. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Queremos as tuas promessas, Senhor, e queremos verdadeiramente ser um cristão, seguir esses passos que nós acabamos de aprender na tua palavra, para que quando o Senhor raiar no céu, nós queremos não somente ver o Senhor, mas subir, porque por mais felizes que nós sejamos aqui, por mais prazeres que nós possamos ter das coisas boas nesse mundo, nosso mundo não é aqui, não tem como nós sermos totalmente felizes nesse mundo aqui. Por isso entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos ajude a dar os 7 passos do verdadeiro cristão, para que quando muito em breve, quando o Senhor voltar, nós possamos subir contigo, ou se a morte chegar para nós possamos morrer preparados. Nos ajuda para isso, perdoa nossos pecados, derrama o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser o verdadeiro cristão. É o que nós pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Quem crê, diga amém. Amém. Boa noite a todos.